Olá, pessoal. Nós vamos dar início então ao nosso sistema esquelético, né? O sistema aí que eu acho que o pessoal da radiologia está esperando muito. Ele está aí no livro didático, né, da página 323 a 335, tá? Junto aí também vocês vão ter o vídeo, né, do Rogério Gozzi para poder complementar a nossa aula aí do sistema esquelético. Então nós vamos dar andamento. Provavelmente é uma aula que vai ser dividida em duas partes devido aí a extensão, porque é um sistema que, como vocês vão usar muito aí no dia a dia, um sistema que vocês vão trabalhar com isso, né? Verificar fraturas e tal, é um sistema que ele está mais comprido, tá? Então, ele vai ser dividido em duas partes de 15 minutos. Então, nós vamos trabalhar aí o primeiro sistema, a primeira parte, e depois eu vou trabalhar a segunda parte com vocês, e aí o simulado, tá? E aí a gente finaliza o sistema esquelético aí de vocês. Então, vamos lá. O sistema esquelético ele é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. O esqueleto ele é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com o sistema muscular e articular para permitir o movimento. Então, lembrando lá do nosso sistema muscular, ele tem ajuda, né, do sistema muscular para poder fazer o quê? Proteger os órgãos, dar movimento, fazer articulação para permitir aí o movimento das pessoas, tá? Então, ele tem ajuda aí de outros sistemas. Outras funções são a produção de células sanguíneas na medula óssea e armazenamento de sais minerais como cálcio. Ele é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de se regenerar quando sofre uma fratura. Ele se regenera com muita facilidade, dependendo a idade, dependendo a estrutura, a causa da fratura, né? Muitos casos aí tem que recorrer à cirurgia, casos eletivos, né? São o gesso, tala, tá? Mas ele tem uma facilidade aí de se regenerar. Essa daqui é a estrutura do nosso osso. Então, ela é constituída de diversos tecidos conjuntivos. Então, eu tenho aí o ósseo, o adiposo, o cartilaginoso e o sanguíneo, além do tecido nervoso. Então, essa figura que nós estamos vendo é como que ele é interno, tá? Então, externo, eu acho que ele é só, né, um longo, uma camada longa, né? Mas aí interno ele tem, ó, os vasos sanguíneos, ele tem aí a parte do osso esponjoso, ele tem as divisões dele, tá? Mais à frente nós temos os slides onde ele vai estar explicando cada função, cada descrição aí do que significa isso dentro de um osso. Aqui, ó. Então, o periósteo, ele é uma camada mais externa, uma membrana fibra, né, e fina, tecido conjuntivo denso que envolve o osso, exceto nas regiões articulares. É no periósteo que se inserem os músculos e os tendões. Osso compacto. O tecido ósseo compacto é composto de cálcio, fósforo e fibras de colágeno, que lhe dão resistência. É a parte mais rígida do osso, formada por pequenos canais que circulam nervos e vasos. Entre esses canais estão os espaços onde se encontram os osteócitos. Osso esponjoso. O tecido ósseo esponjoso é uma camada menos densa. Em alguns ossos, apenas essa estrutura está presente e pode conter medula óssea. Canal medular é a cavidade onde se encontra a medula óssea, geralmente presente nos ossos longos. Então, colocando como exemplo aqui, o fêmur é um osso longo, tá? Medula óssea. A medula vermelha, tecido sanguíneo, produz células sanguíneas, mas em alguns ossos deixa de existir e há somente medula amarela, que é o tecido adiposo, que armazena aí a gordura. Então, essas são as camadas do osso.
Aqui nós temos a divisão do esqueleto. Então eu tenho crânio, mandíbula, né, cintura pélvica, fêmur. Aqui, gente, a divisão do meu esqueleto, aqui ele tá como, né, de baixo para cima. Mas eu tenho aqui a divisão que ela é axial e apendicular. Então ele é dividido esse esqueleto. Então ele faz primeiro uma divisão, estuda primeiro uma divisão axial, depois aí nós vamos ver a apendicular, tá? Então a axial, ela quer dizer o quê? Em cima. O esqueleto humano, ele é composto por 206 ossos com diferentes tamanhos e formas. Podem ser longos, curtos, planos, suturais, sesamoides ou irregulares. Cada um deles apresenta suas funções próprias e para isso o esqueleto é dividido em axial e apendicular. Então foi como eu citei para vocês no slide anterior, tá? Então ele tem aí suas funções e para isso, para fazer esse estudo, ele foi dividido aí nessas duas partes. O axial, ele está na parte central do corpo, ou próximo, né, o que é o eixo vertical do corpo. São os ossos cabeça, que é o crânio e os ossos da face, coluna vertebral e as vértebras, o tórax, que é costela e externo, e o osso hioide, tá? Parte de cima. A cabeça é formada por 22 ossos, 14 da face e 8 da caixa craniana. Há 6 ossos que compõem o ouvido interno. Lembra lá do nosso sistema sensorial, onde falou do ouvido interno? O crânio é extremamente resistente, seus ossos são intimamente ligados e sem movimentos. Ele é responsável por proteger o cérebro, além de possuir os órgãos do sentido. Então aqui, olha, é a figura do nosso crânio e os ossos da face, né? Ó, o osso temporal, a mandíbula, maxilar, lacrimal, nasal. Então, cada pedacinho aí, como diz lá no slide, eles são unidos e sem movimento. Então, a função dele é só de proteção, ele não faz movimento nenhum, tá? Só de proteger mesmo. Aqui são a minha coluna vertebral. Então, ela também é dividida, né? Olha, cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. Então, ela tem essas divisões, onde aqui tá a parte verdinha, a parte marrom, tá? Então, são divididas. A coluna, né, é formada por vértebras que são ligadas entre si por articulações. O que torna a coluna bem flexível, possui curvaturas que ajudam a equilibrar o corpo e amortecem os choques durante o movimento. Então é por isso que a coluna ela tem essa flexibilidade, por conta das articulações, tá? E tem também um amortecimento aí durante a queda e os movimentos. Então ela é constituída por 24 vértebras independentes e 9 que são fundidas. Então aqui, ó, cervicais. São 7 as vértebras do pescoço, sendo que a primeira, atlas, e a segunda, axis, que favorecem os movimentos do crânio. Torácicas ou dorsais. São 12 e articulam-se com as costelas. Lombares. Essas 5 vértebras são as maiores e as que suportam mais peso. Sacro. Essas 5 vértebras são chamadas sacrais, são separadas no nascimento e fundem-se mais tarde formando um osso só. É um importante ponto de apoio para a cintura pélvica. Cóccix. São 4 pequenas vértebras que, como as sacrais, se tornam unidas em um único osso no início da idade adulta. Então, gente, tem literatura que eles comentam, né, várias, que a criança, quando ela nasce, ela tem um número de ossos a mais que os adultos. Por quê? No decorrer da nossa formação aí, que vai se tornando a idade adulta, um osso ele é fundido, né? Então eram 2 e ficou um só, e por isso que diminui aí o número de ossos no adulto,
tá? Do que a criança. Então, isso vai acontecendo no decorrer aí da nossa transformação em adulto. O tórax, então ele tem essa flexibilidade, ajuda no processo da respiração. Lembra lá quando a gente trabalhou o sistema respiratório, né? Do diafragma, da inspiração, da expiração. Então aí tem a ajuda das costelas. Então tem as costelas verdadeiras, as costelas falsas e as flutuantes. As flutuantes, né, muitas pessoas aí em questão de estética acaba retirando ela por conta de ficar com a cintura mais fina e um quadril mais largo. Então essas costelas flutuantes elas são tiradas porque elas, como o próprio nome diz, ela não tem junção, ela não tem não se comunicam com as outras. Então tem pessoas aí que optam por estar tirando essas costelas flutuantes. O tórax ele é constituído por 12 pares de costelas ligadas umas às outras pelos músculos intercostais. Lembram lá do nosso sistema muscular, onde eu falei para vocês que os músculos eles são trabalhados junto com o quê? Com o sistema ósseo. São ossos chatos e encurvados que se movimentam durante a respiração. As costelas são ligadas às vértebras torácicas na sua parte posterior. Anteriormente, os 7 primeiros pares de costelas, chamadas as verdadeiras, elas se ligam ao externo. Os 3 seguintes, que são as faltas, elas se ligam entre si, então elas não se ligam entre ninguém. E as 2 últimas que a gente já comentou no slide anterior, que são as flutuantes, né? Não se liga aí a osso nenhum. O externo, ele é um osso plano que se liga às costelas por meio da cartilagem. Então, o osso aí, ele tem o quê? Uma ligação da cartilagem para unir eles. Eles não ficam soltos aí dentro do meu tórax, certo? Aqui eu tenho o meu osso hioide, que ele está localizado no pescoço, tem forma de U, tá? Ele atua no ponto de apoio para o músculo da língua e pescoço. Então, também é um osso importante aí na posição aí, né, na porção axial, certo? Juntamente tendo apoio do músculo. Então, aqui nosso osso hioide. Aqui, pessoal, nós vamos começar o nosso esqueleto apendicular. Então, até agora nós falamos do axial. Porém, eu vou estar vindo aqui numa outra aula, tá? Com vocês, pra gente dar sequência aí no sistema esquelético.